Vamos começar então. Oi, gente, eu sou a Cláudia Pucci Abraão, essa é a Sabine Mendes Moura, nós estamos aqui para mais um dia, para mais um Dragão, e esse é Infinitas Letras, que é o nosso diálogo sobre literatura, sobre escrita, sobre teatro, sobre cinema, sobre escritas em geral, narrativas em geral, para essas três mídias que é por onde a gente passeia, né, Sabine? Isso. E a gente está aqui, esse já é o terceiro dragão, para quem está chegando agora, são 7 dragões da escrita, que são portas de entrada para a gente discutir processos criativos e narrativas segundo alguns dragões. Cada dragão está associado a um astro, a um planeta ou satélite, que tem determinadas características, então a gente empresta essas características, né? Não é uma análise astrológica narrativa, é importante dizer. Eu não sou astróloga, a Sabine também não, apesar de nós gostamos bastante disso, mas nós respeitamos bastante os astrólogos, então aqui a ideia é a gente pegar emprestado algumas características para falar de narrativa, mas ajuda bastante, porque tem bastante a ver. E os dragões são chamados dragões, por quê? Porque eles são enormes, são grandes forças que nos povoam, pelo menos no imaginário. Muita gente acha que precisa controlar um dragão ou matar um dragão, e a gente quer voar com os dragões. E para voar com os dragões, com a força que eles carregam, a gente tem que compreender o que são essas forças, né? Então, é uma brincadeira com essas grandes imagens, com essas características, e a gente aproveita essas características para falar de narrativa, de processos criativos, de personagem, para falar um pouquinho de tudo isso, só que através dessas portas. Então, nós estamos no nosso terceiro dragão, o primeiro foi o dragão da Lua, agora depois Marte, e agora a gente está em Mercúrio. Vamos começar em pleno Mercúrio retrógrado, então já tivemos alguns problemas técnicos aqui. E em pleno Mercúrio retrógrado, vamos falar de Mercúrio e eu espero que a gente consiga chegar até o fim, sem cair conexão, sem entrar, deve estar entrando algum barulho aqui de fora, então é isso aí, tá? Por que a gente brinca? Para quem não entende nada, né, sobre Mercúrio, característica, quando a gente fala de Mercúrio, o que mais vem, assim, linha de frente é comunicação e mobilidade, né? Então, retrógrado, tudo que significa comunicação e mobilidade fica meio truncado. Espero que isso não aconteça com a gente aqui. Quer falar um É. pouquinho, Sabine? Quer Ai, começar? gente, eu adoro o tema desse dragão, porque tudo que tem relação com conexões, tudo que tem relação com, como você coloca muito bem, né? O que pode arejar e o que pode distrair no processo de escrita. Me interessa muito, né? E aí eu também vivencio isso de uma forma muito intensa, acho. Enquanto eu estou no meio do processo de escrita, porque pensar comunicação, tanto no sentido de como você, por exemplo, pensa apresentar trechos da sua obra, porque às vezes tem essa questão do leitor beta, né? Assim, como é que você cria comunicação entre aquele processo que ainda está assim embrionário e outras pessoas que podem ler? Eu tenho, depois eu falo, eu tenho uma estratégia bem particular para isso. Eu preciso ser lida durante o processo. Já tem autores que precisam chegar a um ponto em que eles reconheçam assim que aquilo ali está pronto para ver o mundo e primeiro tem todo um processo de incubar. E aí a comunicação também com todas as referências que vão vindo ao longo do processo, né? Porque quando você está muito dentro de um processo de criação de mundo ficcional, de personagens, etc., eu pelo menos passo por isso parece que um pouco tudo vira referência e dependendo de como você constrói o filtro, você ouve uma música às 7 horas da manhã e acha que ela está te falando da personagem que você vai escrever às 2 da tarde ou de madrugada. E isso pode ser muito bom, mas também pode ser muito pode ser muito, eu perdi a palavra, mas pode ser muito assoberbante. É isso que eu queria dizer, né? Assoberbante? Eu achei que você ia falar disperso. Assoberbante. Mas a sensação que fica para mim, a sensação que fica, né, fisicamente para mim, é de muitas vezes ter muitas referências completamente distintas vindo durante o processo e de ter que lidar com todas elas, não querer jogar nada fora, né? Então, para mim, Mercúrio fala de de todas as referências e como você vai filtrar e como vai organizar e como elas de fato compõem um humus ali enquanto você está recheando aquele esqueleto, né, de história dia após dia,
também fala de como é que as outras pessoas vão se relacionar com o meu texto enquanto eu estou produzindo. E, assim, podem ser pessoas reais. Eu vou falar porque aí já dá um gancho, assim. Quando eu estou escrevendo, eu preciso ser lida no processo de escrita. Então, geralmente, quem vive comigo tem aquela coisa, minha filha, minha mulher, tem aquela coisa de terminei de escrever uma coisa aqui, posso ler para você? E é muito engraçado isso, porque estabelecer essa comunicação, para mim, faz parte do processo criativo, mesmo que a pessoa não esteja necessariamente prestando atenção ou pescando tudo. É óbvio que tem horas em que eu quero saber, vem cá, mas deu para entender isso? Eu quero ter aquela outra voz para dizer, deu para entender isso? Mas em alguns momentos é o fato de ter ali um público meio cativo e de ouvir a própria voz falando para um público cativo e de meio que a partir daí ter noção de como seu texto pode vir a ser visto no mundo quando você de fato soltar, né? Quando você de fato deixar ele ir ou pensar em revisões, em edições, publicações, mas é bem lá no início ainda, né? E as vozes, e às vezes não são vozes de pessoas reais para quem eu estou lendo, né? São essas referências musicais. Referência musical é um negócio muito sério para mim. Eu tenho várias enquanto eu estou escrevendo. São coisas que eu li em outros lugares, são informações que às vezes no primeiro momento eu achei que eram fundamentais para o livro, mas depois eu vou percebendo que eu estou apegada a elas e que elas já não estão fluindo ali na narrativa, dizer que seria bom abandonar. Então é esse processo de informações que vêm, que vão, comunicações que vêm, que vão, E tudo muito né? mutante, né? Que é uma das Tudo muito características mutante. de... Eu vou falar um pouquinho das características, que a gente começa sempre falando de processo criativo, tá? Para você que chegou agora também. A gente, no primeiro encontro de Dragão, a gente fala do processo criativo, e no segundo a gente fala sobre narrativas, personagens, histórias que tem a ver com aquele dragão, com aquela característica. Então, hoje falamos de processo criativo. E também a gente sempre fala dos aspectos equilibrados e desequilibrados, né, e não do planeta, porque o planeta não equilibra nem desequilibra, né, dos aspectos humanos. Então, é sempre em relação ao ser humano, que é quem carrega a dualidade, somos nós, né? Então, quando a gente fala de dragão, também tem a ver com isso. O dragão está lá e a gente se apropria do equilíbrio e do desequilíbrio daquela característica. Então, assim, as características em equilíbrio de Mercúrio é isso, são comunicação, troca, referência, leveza, né? Então, às vezes a gente está ali naquele super denso do processo, não aguento mais, né? Puta, tá foda aqui, não sei para onde ir. Aí você vai dar um rolê. O dragãozinho te pega, você vai lá para cima, dá um passeio, é bem do ar, né? E aí você fala, dá marejada, vai ver outras referências, vai dar um passeio mesmo, sabe assim, meu, você tá precisando desbitolar, vai dar um passeio. E ele te leva para passear. Ou, antes do processo, né, eu gosto muito de começar assim, eu comecei um processo novo, um projeto literário, e aí eu quero, como muita gente faz, né, a Sabine acabou de falar isso, buscar referências. Então, música, outros textos, imagens, aí para cada um isso varia. Eu gosto muito de escutar música também, eu faço playlists para personagens, e eu gosto muito de ir para o Pinterest e ficar olhando imagem aleatória que tem a ver com aquele universo. E aí eu fico fazendo aquela coleção, né, tipo álbum de colagem mesmo, e aí também as ideias vão fluindo. Então, de qualquer maneira, você beber de outras referências. E lógico, ler, né, alguns textos que eu sinto que dialogam de alguma maneira, poéticas, né. Então, é um se alimentar da comunicação, porque quando a gente faz isso, a gente está dialogando com outros artistas, né, que criaram essas obras todas, e com esse diálogo vai se construindo alguma coisa. Então, no positivo é isso, te areja, te dá referência, faz com que você também perceba que você não é o centro do mundo, né? Então, nossa, tô aqui, que ideia incrível, muita gente também já teve essa ideia, então também te coloca em proporção, né? Te faz ir além do próprio umbigo também, então tem a ver com isso, com dialogar também com outros autores e autores que estão aí no seu contexto. Agora, dentro do aspecto do desequilíbrio, que eu acho importante, eu gosto mais de falar do desequilíbrio até, porque é o que trava a gente no processo. Né? Porque o equilíbrio, ai, que legal, que lindo, né? Isso realmente é incrível. Mas um desequilíbrio, o Pessoas que que é? fluindo.
pega o balão, vai embora e perde a rota para casa, né? A gente faz muito isso, assim. Pega uma referência e pega outra referência e pega outra referência. Aí não é nem no sentido cumulativo, viu, Sabine? Porque aí a gente tem um outro dragão que cuida que é mais acumulador. Mercúrio não é Uhum. acumulador, não, pelo contrário. Mas tem uma coisa de sair saltando, sabe a mente macaca? Né? Essa coisa do macaco, da agilidade. Você vai saltando de uma coisa para outra, quando você viu, você não sabe nem onde você foi parar. E vai embora mesmo. Aí chega uma hora que você fala, cara, onde eu tô? Né? E, bom, a gente vive isso, né? Basta ir para... Ah, eu vou pesquisar uma coisa aqui na internet. Você entra lá, uma hora você está vendo, né, BuzzFeed de tartarugas marítimas com um casco dourado. Aí você fala, como é que eu vim parar aqui? Aí você pode tanto falar assim, nossa, isso tem tudo a ver com o meu projeto, eu vou botar uma tartaruga no meu livro, porque pela sincronicidade elas chegaram. Mas pode ser que você esteja viajando mesmo, né? E fugindo do que você tem que fazer. Então, tem esse aspecto também da impaciência, que é muito típico do Mercúrio, né? De querer as coisas para ontem. E vamos combinar que projeto literário, tudo que você, né, não combina muito com impaciência. É um trabalho árduo, por mais rápido que você seja, né? Por mais que você já seja super afiado assim, para chegar e já escrever sem precisar retrabalhar muito, é um processo, como qualquer coisa, né? Então, esse negócio de, puta, escrever um livro numa madrugada, eu até acredito que alguém possa escrever, não estou dizendo que não. Mas se isso acontece, é porque você já trabalhou muito antes, aquilo já está na tua cabeça há muito tempo, você já está num processo de digestão. Aí você sentou e eu acho que isso acontece. Mas porque Aí já você já aconteceu veio... comigo. Não, então, isso que eu estou Não falando. numa madrugada, não numa madrugada, mas em 3 dias. E é um processo diferente também. Mercúrio também tem muito a dizer em relação a isso. Porque é o que você está falando, né? A gente tem uma série de. é, eu lembro que esse livro especificamente, que é um livro que não foi publicado ainda, ele foi escrito em 3 dias, e a capacidade de não pular de uma coisa para outra veio de um processo que não foi nem só de pesquisa mais tradicional de referências, mas de um processo de preparação minha mesmo para fazer aquilo. Não que eu soubesse que eu ia escrever um livro, mas tinha uma coisa com o Natal, tinha uma coisa tinha uma ambientação para o livro, embora ele não seja sobre Natal, Natal é a festa do Natal, né? Mas tinha uma ambientação que era um sentimento que eu chamei de sentimento de Natal. E eu fiquei mais ou menos uns 20 dias brincando com coisas natalinas, embora o livro em si não seja natalino, mas esse sentimento era parte do que ia cobrir vários buracos ali, né? Então, eu coloquei luzinha, eu trouxe a árvore para fora, mesmo que não fosse Natal. E eu não sabia ainda que ia dar um livro nisso. Quando você entra, e aí você vai, vou fazer a coisa de 3 dias, vou fazer a coisa de ficar aqui nisso, porque isso precisa sair de dentro de mim. E você já tem algum tipo de gestação, mas gestação informacional também, né? Olha, é esse clima que eu quero, essa personagem gosta disso, aquela outra que pode ser que saia tudo, mas de forma mais focada, né? Mas eu nunca aconteceu nada parecido comigo. Assim, não é comum acontecer uma vez só e nunca aconteceu nada parecido comigo antes sem que tivesse esse processo de e é um processo de pesquisa, e pode não ser muito canônico, pode não ser assim, vou abrir um documento e colocar tudo que eu preciso ali. Mas é um processo de experimentação do que eu estava querendo fazer Uhum. e depois deu num livro. Assim como podia ter dado em outras coisas, podia ter dado num roteiro, podia ter dado em outras coisas, mas né, sem isso eu acho difícil você chegar no foco e não ficar É, pulando. e na síntese, né? Porque É, eu quis falar isso porque a gente está num momento muito mercuriano, muito mercurial, muito sei lá. E tem esses mitos da rapidez, né, e de ir rápido. E isso pode já trazer até um neorromantismo, junto um pouco com o Dragão da Lua, né? E que assim, muito rapidamente você tem que escrever, muito rapidamente você tem que fazer sucesso, muito rapidamente você tem que tudo. E muitas vezes esse muito rapidamente significa pular processos. Porque a mente ela é muito rápida, né? Essa coisa do ar, ele não vê muito obstáculo, você vai embora, vai voando. E a questão que Marte traz muito do trabalho, de trazer para a Terra, de arar a Terra, claro que nem tudo precisa ser, né, uma grande travessia de anos. Cada projeto tem a sua característica. Mas esse mito de chegar logo, né, que a gente vive muito nesse momento, isso pode atrapalhar. E a gente falando das questões de por quê? Porque se você
precisa trabalhar um pouco mais em cima daquilo, ou se o texto ainda não está bom, né? Tem gente que tem essa coisa de, não, pronto, escrevi, é isso aí, bola para frente, vamos pro próximo. Por quê? Porque tem essa impaciência. E aí a gente vem uma característica muito séria, né? Eu estou falando até de alguém que já escreve. Tem gente que não escreve. Tem gente que fica na comparação, né? E aí fica na fila de gênios. E aí a comparação, qual é a diferença de você ter uma comparação positiva ou não sei se negativa, mas que te atrapalha? No positivo, você sabe o que você está fazendo, né? Você tem ali, você está aterrado no seu projeto, você está no seu centro, aí você vai dialogar com outras pessoas. E aí você vai, né, abrir espaço para novas inspirações, para novas sinapses. Esse é o positivo. Quando isso te atrapalha, é o que? Você não sabe o que você quer, você não sabe o que você está fazendo. Você começa a beber referência, se comparar, e aí você vai... nessa comparação pode acontecer o quê? Primeiro, que acontece muito, né? Especialmente com quem está começando. Quem sou eu na fila do pão? Né? Por que eu vou começar a escrever se Clarice Lispector já escreveu assim? E aí você trava, você fala, mas por que eu vou fazer uma coisa que ela já fez muito melhor, que ele já fez muito melhor? Né? Isso é muito comum de acontecer. E pasme, às vezes acontece quando a gente entra na universidade, na faculdade, porque né, quando você começa a ver o peso ali dos cânones, das referências, isso pode te travar por comparação, né? Eu Então, comecei a ter muito cuidado com como eu me alimentava nesse processo de se alimentar de referências, o como. Porque, para mim, o virar de uma coisa que me alimenta e que me ajuda a escrever, para virar uma coisa de chicote nas costas e comparação e inveja, é muito rápido. Então, eu preciso ter um procedimento, né, para lidar com isso. E aí, eu conheço também vários outros autores, quando você vai ler qual é o processo deles, como é que eles escrevem, que dizem assim, eu prefiro não ler ninguém enquanto eu estou escrevendo, né? Eu prefiro não ler ninguém. E aí algumas pessoas fazem até a diferenciação, assim, eu não leio ninguém que esteja fazendo a mesma coisa que eu vou fazer, porque senão alguma coisa dali já vai ficar como um bloqueio, como não consigo e tal. Mas eu posso ver filme, se eu não estiver escrevendo um filme. Eu posso ver, sabe? Eu tento escolher coisas fora do meio que eu estou trabalhando, porque senão fica muito assoberbante para mim. No meu caso, o que eu sinto é que, enquanto eu estou lendo outras pessoas e aquilo está me empoderando, de alguma forma, né? Eu nem gosto muito dessa palavra, mas assim, aquilo está me fazendo sentir capaz de dar conta do meu desafio, cada vez mais capaz, ok, mas é muito rápido quando dá, até porque como é um trabalho longo, né? Como é um trabalho que exige o processo de um livro, né? Enfim, de textos, é um processo que exige tempo. Muitas vezes eu quero escapar, eu quero, não, peraí. E aí, em vez de pensar, nossa, eu estou precisando de um respiro aqui, estou precisando arejar, vou dar aquela caminhada que você falou, eu fico querendo, às vezes, resolver muito rapidamente. Como é que eu saio de uma determinada cena, de uma determinada página, como é que termina. E aí, nesse momento, as referências podem se tornar muito negativas. Pode começar a acontecer uma coisa que, se você estivesse em outro momento, super alimentaria o seu texto, e você saberia como está alimentando, no momento em que você está um pouco desequilibrado, pode se transformar numa comparação, numa coisa de inveja, de eu nunca vou chegar lá, e etc. Mas, para mim, quando funciona, é uma coisa muito objetiva. Por exemplo, eu estou escrevendo em inglês. E aí eu quero escrever ficção científica em inglês. Às vezes eu leio e não é nem para buscar uma informação, assim, ou para ver por que que as pessoas, o que que Ursula Le Guin já fez nesse sentido, não é? É para criar, como o inglês não é minha primeira língua, é para criar um ambiente de vocabulário, etc. E muitas vezes eu não vou usar o mesmo vocabulário, não vou usar a mesma estrutura e nem vou escrever a mesma história, mas me dá uma sensação de que, ok, é quase que o contrário da comparação. Vamos aqui entrar num âmbito em que eu estou dialogando com esses textos, porque é nesses textos que eu quero me incluir agora, né? Rapidinho pode virar a Clarice Lispector, que você estava falando. Rapidinho pode virar. Ah, não, gente, mas a Ursula Le Guin já fez isso, para que eu vou fazer também? quem sou Então, eu, né? Pra... quem sou eu na fila do pão, quem sou eu exatamente na como você fila do falou. pão?
Não, e o que acontece também é engraçado, né? Às vezes, quando a gente fala de pessoas que estão muito distantes, é mais fácil você se inspirar e admirar. Uma vez eu fiz um exercício falando assim, quais são as pessoas que você inveja? E essa palavra é essa mesma, né? Inveja. É. Não existe inveja branca, inveja é inveja. Pelo menos para mim, não... E quem você admira? Quem te inspira? Né? Quem te inspira? Até para trazer uma questão que essa admiração, ela é canalizada para um trabalho seu. Não é só aquela admiração de eu ficar sendo fã e querer acompanhar a pessoa. É inspirar no sentido assim, eu troco com essa pessoa e aí eu escrevo melhor por isso. Eu tenho vontade de escrever, né? Então, qual é a diferença? Porque quando a gente inveja, a gente trava, a gente não consegue escrever. A gente acha que qualquer coisa que a gente fizer vai estar aquém daquela pessoa que a gente tanto, né, inveja. Qual é a diferença da inveja para admiração? Né? Essa Ué, admiração como é produtiva. que é para você? Para mim é muito assim, quando eu não me sinto ninguém, assim, tem muito a ver com a minha autoestima. E tem a ver com quanto eu, você falou do poder, né, do empoderamento, o quanto eu estou sentindo esse poder de criação em mim, ou enquanto eu acho que eu não tenho nenhum. Porque a questão é, se eu sei o que eu estou fazendo, eu estou cultivando, e eu vejo valor naquilo. Né? Tem muito a ver com outro dragão que é de Vênus. Eu vejo valor no que eu estou fazendo, eu consigo ver valor. E aí eu vejo que alguém que fez parecido, eu consigo trocar sem achar que aquilo que eu faço não tem valor. Agora, quando eu não vejo valor, aí é muito dolorido, né? Quando alguém que você vê valor fez, porque parece que aquilo que você quer tanto não é acessível para você. Eu me sinto excluída do meu próprio sonho. É muito louco isso, né? Porque eu me sinto excluída do meu É. próprio sonho, sendo que se eu acredito piamente que se eu admiro alguém, é porque eu tenho aquelas características também. E a questão de Mercúrio aí, que é mais complicado, é assim, quando eu olho para alguém que eu admiro, eu falo, cara, essa pessoa, e pode ser tanto a escrita quanto o processo, né? Porque tem gente que eu admiro como a pessoa se põe no mundo, que é um problema, por exemplo, que eu tenho, né? Eu amo escrever, mas eu estou aprendendo ainda como é que eu apareço aí, como é que, né? Então, seja qual característica essa pessoa tem, se eu não consigo me imaginar fazendo aquilo e eu quero o que a pessoa tem, né, mas eu não me vejo fazendo aquilo, trabalhando o que a pessoa trabalhou, aí também outra característica de Mercúrio que é o ladrão, né, o que vai, o gatuno, porque você não tem paciência para o processo de conquistar aquela determinada, ou aquele nível de escrita, ou aquela capacidade de se colocar, seja lá o que for, então você vai lá e rouba, né? Ou inveja, ou tem essa questão da apropriação. Mas também, se você não desenvolve em você, né? Ou você não acha que você pode desenvolver em você. Então, é quando a comparação ela não é positiva, mas não é porque eu acredito muito que quando eu vejo alguma coisa e eu admiro, eu tenho capacidade de desenvolver aquilo. Né? Aí a minha pergunta é assim, por que que eu ainda não desenvolvi? Né? O que que falta paciência? O que que falta aprendizado? O que que falta dedicação? Né? Por que que eu quero chegar tão rápido ali? E é essa impaciência que Mercúrio traz, que é o que trava em muitos processos, né? Eu quero para ontem. E aí vem uma questão para mim que é muito alisadora, né? De desde onde eu estou escrevendo. Isso é uma percepção muito delicada, porque para mim o que hoje me mostra que eu estou fazendo alguma coisa a partir do lugar que eu gosto é que eu gosto de estar no aqui e agora fazendo. Né? Então, por exemplo, a gente está gravando esse vídeo agora aqui. Eu tenho o prazer de estar aqui conversando com você. Eu não sei para onde vai, não sei quantas pessoas vão ver, né? A gente está aqui conversando sobre o que fazer com isso depois, mas não importa, o aqui e agora está legal. Eu não tenho uma impaciência a respeito de um lugar que isso precisa chegar ou de um resultado. Então, esse silêncio de expectativas me ajuda a estar no aqui e agora e fazer o que tem que ser feito. Quando eu não sinto isso, quando alguma coisa só vai estar bem quando for lá na frente, né? Só quando eu conseguir o resultado, para mim é um indicador de que já começou de um lugar esquisito, sabe? Já começou de um lugar a partir de um devaneio. Então, a minha impaciência vai ser muito grande para qualquer coisa que não seja aquele ápice, que é quando eu vou ser recompensada pelo meu esforço. Mas quando eu estou sentindo isso, é muito claro para mim que eu estou partindo já no lugar que não vai dar muito certo, né? E aí eu aprendi a rever isso. Porque quando está a partir de um lugar
não é certo e errado, né? Mas enfim, mas um lugar que está para mim mais colocado, aí eu sinto que as referências que vêm, elas vão somando. Né? E eu ganho mais, independente de eu ser uma pessoa mais ou menos paciente, né? Porque aí tem uma questão aí que é de personalidade mesmo, mas falando assim, em relação à paciência para as etapas do processo que precisam ser cumpridas para que aquilo aconteça. E aí cada processo tem as suas etapas, né? Se eu quero queimar etapa, é porque alguma coisa não está bem a respeito do para que eu estou fazendo aquilo. Né? Então eu sempre volto para isso, por que eu estou fazendo isso? Né? Qual foi meu motor? O que está disparando? Aí a gente volta lá para o Dragão da Lua, né? É um devaneio? É, É uma compensação? Eu estou querendo fazer isso, mas só porque ou estar no aqui e agora é legal? Né? Eu acho que e é engraçado, esse estar no aqui e agora é um estado de presença. É um estado de presença no próprio corpo, né? E não é só na cabeça, no mental, porque esse dragão de Mercúrio, ele é um pouco diferente do da Lua. O da Lua é o devaneio, né? Quando a gente está capturado pelo dragão da Lua, a gente está viajando na maionese, a gente está até o olhar, né? Mais assim, Mercúrio não é tanto assim do devaneio, mas é de eu estar com a cabeça girando, 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 mil pensamentos, mil referências, e então eu não consigo ter esse silêncio, né? Então a falta de presença não tá porque eu estou no mundo da Lua, é porque eu estou em mil coisas e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Né? Então, esse estado de presença, tanto para um quanto para o outro, acho que ajuda a perceber mesmo, né? Onde eu tô e por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. a inveja, e a gente já falou, eu mesma já falei da raiva em outro vídeo, né? Eu encaro muito inveja e raiva, mas falando de inveja especificamente aqui, como professores, sabe? Quando eu sinto inveja, e aí eu aprendi a ver isso assim no nível de detalhe, o maior nível de detalhe que eu consigo ver naquele momento para conseguir lidar com as informações e traçar um caminho, né? Quando eu sinto inveja, eu sou um pouco oposto de você, porque eu tenho mais facilidade de ter inveja de pessoas que estão muito longe, né? Tipo, os ícones da cultura internacional, de seja lá o que for que eu estou Ah, fazendo, é? do que pessoas que estão próximas. Eu tenho zero inveja de pessoas que estão próximas, é muito raro. É mais fácil eu ter raiva quando assim eu quero uma coisa que uma pessoa que está próxima tem, eu falo, mas ela tem, mas eu não tenho, não sei o quê. É mais fácil raiva do que inveja. Agora, inveja eu tenho de pessoas distantes. E aí essa é a primeira pista, né? Porque eu acho que cada um vai lidar com isso de uma forma, mas eu acho que a gente sempre pode tentar ouvir o que a inveja está dizendo, né? Porque está dizendo alguma coisa, assim como a raiva e tal. Mercúrio também tem a ver com isso, né? Com a voz, com o que está sendo dito, que está, né, sendo colocado ali como de que forma está sendo, de que forma as coisas estão se expressando, né? Como processo. E aí, eu vejo assim, essa coisa, por exemplo, de serem pessoas mais distantes, já revela uma tendência que eu tenho que é de sempre do que você fala, quando você fala de eu preciso ver de onde eu estou partindo e se eu estou bem fazendo, ou colocada e presente, fazendo a coisa aqui, ou se não estou criando expectativas. Mas eu já tenho uma tendência a ter expectativas gigantescas. Então, quando a minha inveja sempre parte ou sempre está colocada a uma pessoa que está muito distante da minha realidade, e às vezes não precisa nem estar numa escala na minha cabeça de melhor ou pior, mas está distante. O fundamental é que está distante. Eu já começo a perceber assim, poxa, Sabine, realmente, você tem dificuldade de partir de um lugar do aqui e agora. Você tem dificuldade, e como você falou, é diferente da Lua, porque uma coisa é você lidar com temas que estão aqui mais no abstrato, mas estão querendo chegar de alguma maneira, né? E outra coisa é você perceber que, às vezes, né, falando no meu caso, por mais que o tema esteja, e a estrutura esteja, e os passos estejam, a sua cabeça tem tendências de pensamento, né? Que não necessariamente podem ser as mais úteis, as mais funcionais para dar conta do que você quer fazer naquele momento, né? Uma das coisas que eu aprendi em relação a para mim, né? Em relação a essa coisa de inveja do que está distante, objetivos distantes, expectativas. Quando eu estou num processo de pesquisa ou de busca de referência, elas têm um efeito muito prático, que é
eu tô aqui dentro de uma coisa que funciona para uma determinada narrativa. E eu sempre acho que eu preciso ir além, porque senão eu tô me boicotando pensando pequeno. Esse além, eu tô aqui, olha, por exemplo, vamos dizer, eu quero escrever um roteiro e esse roteiro é um roteiro educacional. Eu vou ver outros roteiros, tá tudo bem, tô me sentindo bem, tô feliz fazer isso. Vou ver que outras estruturas já foram utilizadas. Começo até a pensar assim, poxa, então eu podia juntar isso com isso e ficar um roteiro fantástico. E aí eu começo. Não, peraí, mas vamos ver roteiros educacionais e o mundo e a teoria dos roteiros educacionais. E aí, de repente, uma coisa que é um roteiro de 5 minutos, eu não estou dizendo que é mais ou menos complexo que qualquer outra coisa, mas estou dizendo que, por sempre ampliar a referência, às vezes, isso tem tudo a ver com inveja, na minha cabeça, né, no meu funcionamento. Por ampliar a referência, às vezes, muito, 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 é como se a fase de pesquisa nunca terminasse. E você vê quando o gosto interno já fica desesperador, já fica, gente. E você começa a colocar num lugar assim. Eu ouço mesmo a voz dentro da minha cabeça dizendo: olha só, você está pesquisando o basicão aqui, mas você sabe que você está se boicotando, né? Porque você precisava pensar maior. Às vezes é esse pensar maior ou pensar, né, mais amplamente, e me leva para a coisa do macaquinho pulando de galho em galho, porque já não tem mais o objetivo inicial, que era, olha, vou pesquisar aqui a partir de linguagens de um grupo de pessoas, ou, né, de propostas de vídeos educacionais, que é o que eu estou fazendo no momento. Só para dar um exemplo. E dentro disso, eu percebi que o meu pensamento, ele tem uma característica muito dual, assim, muito ou isso ou aquilo. E percebi que esse ou isso ou aquilo é só uma forma de me manter pulando de galho em galho. Porque é muito comum para mim entrar numa coisa assim, tipo, vem cá, mas isso aqui vai ser poesia tradicional ou prosa poética? Estou citando um exemplo. Né? E aí vamos dizer que é isso, com isso que eu estou lidando. Essa parte aqui vai ser poesia versificada ou prosa poética? Vamos. E aí, nesse ou, eu não estou criando nada, porque eu estou vendo 1000 exemplos de prosa poética, 1000 exemplos de poesia versificada. E aí, a coisa, lógico, quando você se dedica a um tema, se complexifica, né? Porque aí a prosa versificada do século XII, porque aí a cantiga de não sei o quê. E aí, olha, a prosa poética, na verdade, é isso, isso, isso e aquilo. E eu aprendi, pelo menos, e funciona muito para mim, que se tiver um ou, esquece, você está precisando espairecer, porque isso ou aquilo, em termos de informação e de pesquisa, etc., é reduzir muito. Geralmente, quando eu estou no isso ou aquilo, eu fico pulando de galho em galho nas referências, né? Porque eu sempre vou achar uma. É como se você fizesse, de alguma forma, vantagens e desvantagens. Vantagens e desvantagens da opção B e vantagens e desvantagens da E não opção tem limite, né? A. Não E tem não tem limite, porque limite. uma coisa vai Não tem levando a outra, vai limite. levando a outra. E tem um prazer, né? Um prazer de. Acaba sendo uma procrastinação também, porque pesquisa, não, estou pesquisando, estou pesquisando. Eu consigo sentir fisicamente, assim, quando. É engraçado, tem hora que eu estou ali realmente trabalhando e eu falo, nossa, eu preciso de um ar, e aí é gostoso. E aí, quando é nessa hora que a referência vem, no momento certo, né, no momento que ela realmente alimenta, aquilo, eu volto para o trabalho. Eu não fujo do trabalho, eu volto para o trabalho, porque aquilo ainda me dá mais ideias, aí eu quero voltar a escrever, porque aquele ar, aquela nova sinapse me leva de volta para o trabalho. E quando não é, eu vou ficando cada vez mais longe, né? Eu já tive assim o ponto de olhar e falei assim, gente, tal hora eu começo, né? Não sei se vocês já tal hora eu posso continuar vendo qualquer coisa aqui até tal hora, tá? Aí eu dou meia hora. Aí quando dá meia hora, nossa, que rápido. Não, mas aí agora quebrada? Não, mais meia hora. Não, essa manhã não rolou, eu vou desmarcar o negócio. E aí pronto, né? Pois por quê? Porque na verdade eu não quero trabalhar, eu não quero aterrar, eu não quero focar numa coisa só, eu não quero desenvolver o meu projeto, eu quero ficar aqui passeando no que tem no mundo, né? E é isso aí. Pode ser que seja um descanso mesmo, né? Que eu preciso desse descanso. O problema é quando a gente usa isso no horário que a gente deve. Então começa a virar aquele furdúncio, né? Nada, vira uma bagunça. E aí, quanto mais fora de mim eu tô, depois para voltar é muito difícil,
né? Fica aquela sensação de onde é que eu tô mesmo, né? Eu sinto uma pressão na cabeça, até fica como se eu tivesse com a energia toda aqui, né? A cabeça É. balão. Fica aquele Chega a excesso de doer às vezes, né? referência. Hã? Eu, a minha cabeça chega a doer às vezes. Você É, fica, e aí cara, fica aquela coisa, e é difícil focar, parece que eu tenho que fazer uma força, assim, sabe, para descer, para gostar do que eu estou fazendo, para gostar de ficar numa coisa só. Parece que eu tenho que pôr uma bola de ferro no pé. E quando eu estou conectada mesmo, não é o contrário. Eu estou ali naquilo, é até difícil, né? Às vezes as pessoas falam em volta de mim, eu não percebo, né? Eu tenho 3 filhos, eu escrevo em casa, então às vezes eles estão aqui falando e eu estou ali focada. Então, o que que leva uma coisa ou a outra, né? Acho que tem a ver também com é um silêncio que a gente tem que produzir e o momento também. Assim como mostrar para outras pessoas e ouvir opiniões, né. Eu gosto muito também de feedback, eu tenho muita necessidade de mostrar, mas tem a hora de mostrar, a hora de sim. ouvir o feedback, né. E aí não estou nem falando de crítica, porque a crítica então é uma coisa mais séria ainda do que o tudo bem, você fala qualquer feedback é uma crítica, mas tem feedbacks que são mais destruidores, né, ou desestruturantes, Sim. vamos dizer. Que às vezes ser desestruturante é bom, tá? Não estou dizendo que é ruim. Mas também tem a hora, né, de mostrar. Então, por quê? Porque senão a gente também fica muito na ansiedade. Se escrever um negocinho de nada, assim, já que ela vê como é que aquilo vai, né? Aí põe lá no Facebook, aí não sei o quê. Então, isso já é um fator de dispersão, porque eu coloco lá e depois eu fico aderida ao afeto, né? Quem Ah, viu, quem curtiu, quem que achou, quem que não achou, por quê? Por que que eu preciso mostrar? Eu realmente estou precisando trocar nesse momento ou eu quero ter uma compensaçãozinha afetiva, né, uma balinha, tipo, muito bem, trabalhou, agora toma aqui o seu docinho. biscoito, né? Ganhar biscoito. Ganhei um biscoitinho, É, o pessoal fala mesmo isso, né? Que virou uma expressão, você não tá ganhei um querendo. biscoitinho, então beleza, eu vou lá trabalhar. Pode ser, de repente é isso mesmo, tô precisando de um biscoitinho aqui para seguir trabalhando, mas aí o que que esse biscoito, eu não ganhei biscoitinho, o que que aquilo vai me afetar? Vai me desestruturar em relação à minha confiança no que eu estou fazendo, né? Vai me colocar na último lugar na fila do pão de novo, eu estava lá na frente, eu perdi o lugar, É, saí é. da fila para poder falar, oi gente, olha o que que eu estou fazendo, pronto, estou lá no fim da fila de novo, aí são dias até que eu, né? Aí a gente está aqui rindo, mas as coisas vão interferindo, né? Vão causando uma interferência no processo quando não está no momento, né? Então Eu elas acho falam, que eu acho que é um processo de extrema coragem criar esse silêncio. Para mim, pelo menos, eu me sinto corajosa quando eu consigo chegar lá. Porque, assim, de certa forma, você está dizendo, tá, então tá bom. Foco para mim é isso. Tá? E eu sempre falo para mim porque eu acho que os processos são muito diferentes, né, dependendo da pessoa. Mas foco para mim é dizer, ok, isso merece ser feito, você já tem informação suficiente, relaxa e vai, porque você dará conta dos problemas que vão aparecer. Tipo, é uma coisa para além do adulto, né? Tipo assim, você está assumindo o seu bebê em termos inclusive do que ele ainda pode precisar e você não tem como saber, né? É uma forma completamente diferente de lidar com as informações, né? Nesse caso, porque o foco é isso. Me ajudou muito a entender isso como um passo de coragem, porque, de certa forma, sim, você está dando, realmente, você está acreditando numa coisa que não tem materialidade ainda. Ou que está no início da materialização, lá nas primeiras páginas. Então, existe bastante coragem. Você, tipo, vou pegar daqui, comecei a colocar, e não, eu vou dedicar 2 horas a isso e tal. Para quem não é escritor, se você convive com alguém que não é escritor, ou se você fala muito sobre o processo com pessoas que não são escritoras ou artistas, ou não estão, né, nesse processo de da lua trazer para cá e começar a comunicar. É, é muito difícil de entender. É muito difícil de entender por que você precisa daquele espaço, daquele silêncio. Eu muitas vezes, me sinto muito sozinha. Então, quando eu estou conversando com uma colega escritora, como eu estou fazendo aqui, ou participando de um evento, qualquer coisa assim, às vezes é a única forma de acompanhamento que você tem, né? uhum, Porque é um processo muito sui generis. E, para mim, acho que exige muita coragem. Você está querendo trazer para o mundo uma coisa que não tem, só você que está defendendo aquilo naquele momento. Então, para criar esse silêncio, além dessa coisa de
o momento certo de ler, você está lendo porque você quer biscoito, o momento certo de compartilhar e tal. Tem uma coisa, às vezes, de nem falar sobre o que que você está fazendo. Eu fazia muito isso quando eu estava começando a escrever. Hoje em dia eu faço menos, mas foi importante para mim. Nem falar que uma determinada hora é a hora em que você escreve. Tipo, botar um rótulo lá, trabalho. De repente, se você ainda tem um trabalho que é o que te banca e você ainda não é bancada por escrita e tal, e está bem no início e tal, tá, então, ó, não é trabalho, não me interrompe, porque às vezes até de você compartilhar que aquele momento, aquela hora, aquela meia hora, seja lá o que for, está sendo usada para começar a materializar o teu projeto, já entra inveja, já entra mais do que você consegue lidar, né? Mas eu acho um ato de muita coragem criar esse silêncio. E às vezes é difícil de explicar para quem nunca tentou fazer uma coisa dessa, né? Essa coisa É muito. do falar, né, do excesso de energia que se vai embora também na comunicação. A comunicação ela pode ser uma fonte de troca, de alimento muito grande, né? Mas também pode ser assim, esse excesso, verborragia. E também é muito claro, né? Eu tenho sentido muitas coisas no corpo. Para mim, porque a cabeça da gente trai muito. A minha, pelo menos, assim, ela inventa história para qualquer coisa. Então, o meu corpo é que diz, o corpo não mente. Então, eu percebo como é que eu tô, né? Às vezes a gente tem conversas maravilhosas, né? Ou aulas mesmo, né? De repente eu posso ir lá fazer um curso. Eu não sei dominar bem isso daqui, eu vou lá e faço um curso, né? O Mercúrio pode Sim. trazer uma informação, ou eu vou atrás de um livro, ou converso com alguém, ou assisto alguma coisa. Então, hoje, né, tá uma maravilha esse negócio, tem informação para todo lado. E aí isso me traz uma coisa, me alimenta, né? Aquela assim, quando você está precisando comer um negócio, você come exatamente aquilo que vem de fora. Então é importante. Ou até numa conversa acontece muito, né? A gente está conversando, de repente eu falo alguma coisa que sintetiza um pensamento e eu me alimento da minha própria fala, mas aquilo só aconteceu também porque outra pessoa trouxe o input que criou aquela sinapse. Então, se não fosse por aquele diálogo, aquele pensamento não teria vindo. E aí a gente termina essa conversa, às vezes com uma sensação de energia, né? Você fala assim, nossa, agora eu estou inspirado, vou lá escrever. Agora, às vezes acontece da gente sentir um esvaziamento, né? E que vem, no meu caso, eu vejo muito isso quando eu quero ostentar, quando eu quero biscoitinho, né? Então eu vou lá e falo, ai gente, eu estou escrevendo aí, põe, expõe, e aí fala, e aí tem uma ostentação, né? Não no sentido, nossa, vou ostentar, mas é isso, você quer ali ser visto, tarará, e aí é muito louca a sensação, porque imediatamente depois dá um esvaziamento, né? E fala assim, meu, por que eu fiz isso, né? Então, tem horas, eu tenho uma história esquisita, ela é até bem bizarra, mas eu vou contar porque ela é bem bizarra. Quando eu estava escrevendo, eu lembrei disso agora. Eu estava escrevendo Mistérios da Bússola Azul, que é o meu primeiro livro de fantasia, né? Eu escrevo muitas coisas muito diferentes, mas esse é um livro que eu queria muito, eu sempre quis muito escrever fantasia e apareceu a oportunidade, né, Sabine? A gente até divide uma coleção da Presságio, da editora Presságio, Infinitos Mundos, e a gente ganhou um PROAC. A Sabine é uma das autoras dessa coleção também, com Incompletos. E aí, quando eu estava no meio do processo de escrita, com toda a crise que veio em função desse processo, eu estava sem trabalho, né? E eu não estava trabalhando porque eu estava escrevendo um livro, tinha um prazo para entregar, então eu fiz a opção de fazer isso mesmo. Mas não era uma coisa tranquila, né? Eu estava entrando em dívida de cartão, assim. E aí, num determinado momento, eu já tinha escrito bastante aquele dia, eu falei, eu vou dar uma desligada, vou para a rede social. Eu sempre corto rede social quando eu estou escrevendo, porque é o primeiro da lista, assim, que rouba tempo, e eu preciso sempre de tempo para escrever. Mas aquele dia eu falei, não, eu vou. Era um momento político complicado, né? Difícil falar isso, porque a gente sempre está num momento político complicado, desde 2013, né? Então foi mais ou menos. E aí eu não vou falar aqui, eu não quero me estender, mas eu coloquei um comentário político que eu simplesmente compartilhei um texto da Eliane Brum, não era nenhuma coisa minha. Eu compartilhei um texto dela e com um comentário. E aí veio uma pessoa que eu nunca vi na vida, tecendo um comentário muito difícil. E aquilo não só me tirou do foco,
completamente do que eu estava escrevendo, era uma pessoa que tinha um problema com a minha família, na verdade. Ele viu meu sobrenome e aí ele chegou solando, basicamente me chamando de esquerda, como é que é? Esquerda caviar, né? Ele não tinha a menor ideia de como era a minha vida, do que eu estava falando, enfim. E ele pegou assim na veia. E aquilo me desestruturou de um jeito, parecia que tinha entrado uma pessoa aqui na minha casa. Assim. Aquilo me afetou tanto que aquilo me fez questionar o porquê que eu estava escrevendo, se não era um absurdo completo eu estar fazendo aquilo, eu com 3 filhos e com dívida, e por que eu estava me dando ao luxo de fazer isso. Assim, a quantidade de coisas que começaram a apitar no meu ouvido, porque eu coloquei, né, eu ouvi uma pessoa ali e aquilo entrou. Para mim foi uma prova. E eu estava no momento, uma cena mais treva do livro, assim, né? Tinha essa, né? Era um momento bem complicado, era tipo um pesadelo. E aí eu parei para pensar, eu falei assim, eu tô aqui fazendo isso, tô aqui escrevendo esse livro. Eu tinha tirado 3 dias que a minha sogra estava com os meus filhos, né? Então ela estava cuidando deles para poder escrever, porque eu tinha um prazo para entregar. Aí eu falei assim, ou eu honro todo mundo que está me ajudando para que eu possa escrever esse livro, e a mim mesma, como escritora, né? Ou eu me valido fazendo isso. Se eu começar a ouvir que eu sou uma louca, porque eu estou aqui entrando, me afundando em dívida, e porque eu cismei que eu vou ser uma escritora de um livro que eu não sei nem quem vai ler, né? E toda essa degradação que veio por causa de um comentário, né? Mas que me pegou no meu ponto fraco. E aí, naquele dia, eu tive que tomar uma decisão, porque eu senti, assim, eu senti um esvaziamento muito grande, eu tremia, né? Eu senti que entrou um negócio, assim, que não dá nem... E aí eu tive que tomar uma decisão, eu falei assim, ou eu vou honrar todo mundo que está me ajudando, inclusive eu mesma, e eu vou seguir com isso daqui, ou eu paro agora. Né? E ainda bem, eu resolvi honrar e levei isso para o texto. Não essa situação, mas o clima, né? Toda a atmosfera que tinha acontecido comigo combinava com a cena, né? Então foi bem sincrônico. Aí eu levei para o texto. E aí foi interessante, porque no momento que eu decidi que eu ia seguir escrevendo, né, que não ia ouvir aquela voz, e comecei, passaram uns 15 minutos, eu senti a energia voltando, né? Eu senti a energia voltando e aquilo conseguiu se concluir. Mas foi um processo muito forte, né? Falando assim, eu não sei se dá para chegar assim na percepção do que foi aquilo, porque é uma coisa muito simples do ponto de vista externo, mas internamente o que mexeu foi muito forte. Eu tomei uma decisão ali num momento muito complicado e aquilo foi para mim um dos rituais de passagem mais importantes, que me tornou escritora, que foram as escolhas, né? E isso veio de uma voz que veio, né? Porque eu fui lá para a rede social, eu fui lá falar uma coisa. E foi bem naquela hora que eu falei assim, eu vou dar uma relaxada. Mal sabia eu o que ia acontecer, né? Então, não estou falando, gente, nunca vamos para o Facebook. Mas é isso. Né? Defina relaxar. Né? E o quanto você Fala, gente, de expõe relaxar. também as coisas e, né? E esse falar, né? Por que eu falo e por que eu não guardo? Então, eu tenho aprendido muito a... Não é guardar para mim, é guardar para o que importa. Né? Então eu pego isso aqui, põe no livro. Às vezes eu ficava falando da cena, né? Não, eu vou fazer uma cena, eu estou fazendo um livro e tal, e de repente eu via que ideias boas se dissipavam. Sim. Né? Porque eu falei e aquilo já sumiu. Tem uma Então, coisa de preservação, né, da energia, porque é um aspecto, né, que a gente falou já, mas que é um aspecto mercuriano também, é a coisa da negociação, né? E aí, apesar de Vênus falar do valor, tem a coisa, enfim, um dia falaremos sobre isso, mas tem uma coisa de, enquanto eu estou vendo o que entra, o que sai, com o que eu fico para trabalhar, se eu exponho demais, perde o valor. E perde o valor não no sentido de ficou uma coisa que não interessa mais, mas no sentido de que descarrega, né? Perde o valor positivo como energia positiva. Descarrega. E eu acho que isso é uma coisa que até a gente está falando de processo de vida. Então, eu também corto rede social. Eu não consigo. Aliás, toda vez que eu tenho que focar, a primeira coisa que eu faço é cortar a rede social. E também acho que isso é muito pessoal, mas a rede social, na minha vida, funciona assim. E eu tô falando de todas, eu não tô falando de Facebook, Instagram e sei lá, Twitter, eu tô falando de WhatsApp, eu tô falando de. Porque a energia da rede social é uma energia para mim, na minha vida, de estar à mercê do que vai acontecer.
Uhum. Eu não consigo produzir nenhum texto se eu estiver à mercê do que vai acontecer. Se eu não sei quem vai me responder, quando, a que horas, por quê, entendeu? Porque o meu primeiro posicionamento como ser humano é assim: nossa, se a pessoa me escreveu, eu tenho que responder, né? Naquele momento. E aí você fica 24 horas por dia naquele, né? O que acontece comigo. Então eu preciso parar com isso. Agora, tem formas de se expor que eu sinto, assim, no meu caso, que são formas de exposição dentro do texto também, na própria construção da narrativa, né? Em que ordem que você vai expondo as informações? Será que é cedo ou tarde para colocar uma determinada coisa? E qual é a melhor maneira de colocar essa coisa para que ela vingue dentro do propósito daquela história, né? Então, é engraçado porque, no caso de Incompletos, por exemplo, que você estava falando, algumas coisas no início, quando eu estava pensando, tá bom, mutantes, né, para falar de referência, mutantes, existe um monte de mutantes. Como é que eu quero lidar com a coisa do mutante? E muitas vezes essas questões apareciam numa determinada cena. Peraí, então, no caso dessa história, a menina, enfim, ela, quando ela vai passar lá pela transição, que ela chama, ela se transforma numa poça líquida enfim, meio translúcida, e aí depois ela assume a forma de uma imagem que ela lê na mente de outra pessoa, né? É bem delicado você tentar escrever um mutante, porque muita gente já escreveu mutante. Naquela cena que você está escrevendo, aquela pocinha ali, né? Aquela em que ela se transforma, você fica pensando, mas será que é absurdo? Mas será que... Mas o que aconteceu com a roupa dela? Como é que a célula dela se transformou na roupa de outra pessoa? Não, peraí, mas aí é fantasia, você não precisa explicar. Mas não é fantasia, é ficção científica. E aí você vai estudar para ver se moléculas no futuro, né? Tudo isso acontece, mas enfim, que era o que a gente estava falando antes. Mas, na hora mesmo de escrever, se você não protege um pouco, digamos, você resolveu na sua cabeça que a mutante é nova que você acabou de inventar, seja porque a sua pesquisa embasa, né, numa coisa mais ficção científica. Tá. O momento de revelar aquilo precisa ser muito bem negociado dentro do texto. O momento de negociar aquilo, de revelar aquilo dentro do texto, no meu caso, precisou ser muito bem negociado. É já agora ou deixam passar? Ou como é que eu vou comunicar isso? O momento de comunicar isso para as pessoas ao meu redor também precisou ser negociado. Não é só no texto, porque tinha momentos em que eu ainda não estava me sentindo forte o suficiente para dizer eu vou fazer mais uma história de mutantes. Então, deixa quieto por enquanto. O momento de pegar as cenas em que eu falo sobre isso, que eram muito delicadas para mim, e dar para outra pessoa ler, mesmo com o livro já todo escrito, teve que ser negociado, sabe? E então tem um jogo de esconde, preserva, mostra para se alimentar, e até que ponto se alimenta do outro ou esvazia, que passa tanto pelo texto quanto pelo que você vai fazer no dia a dia, quanto para até que ponto você vai se abrir em relação à sua obra para outras pessoas em diferentes momentos do processo, né? E para mim tudo tem a ver com manutenção de energia. É como você falou, se eu falo antes de estar preparada para lidar com a coisa do mutante, se eu falo para uma pessoa assim, passei, e eu sou muito linguaruda, muito fofoqueira. Olha, então, tipo, passou assim, e aí eu tô falando, gente, vou escrever um livro de mutante. Na hora eu sinto um esvaziamento, às vezes a pessoa não fez nenhum comentário cruel e nenhuma crítica. Às vezes a pessoa falou, mutante e aí é muito, muito complicado, porque na hora em que eu estou falando, quer dizer, na hora que eu estou ouvindo mutante, às vezes eu ouço um negócio assim, mutante, e depois eu vou para casa tendo que reconstruir o que de fato a pessoa me disse. Mas é claro, não precisa ser uma pessoa, pode ser uma revista. Se eu estou nessa de pesquisar e aí eu entro num artigo sobre X-Men, uma frase pode servir para me desdizar. Eu tenho que saber para que eu estou pronta e para que eu não estou pronta ainda. É né? a hora, né? A questão do Aceitar esse timing. processo. É a questão do Exatamente. timing, porque pode ser, especialmente quando as coisas estão no começo, né? É muito. É que nem aquele foguinho, né? Que você acende ali e você fala, ah, que legal, pronto, o negócio já apagou.
Mas né? dentro de um livro tem vários começos. Eu, pelo menos, me sinto É, assim. É isso, tipo, é, é isso. Você falou, você estava numa cena super difícil, e que bom que você pôde aproveitar o clima do horror que aconteceu para construir a cena. Mas, assim, se é uma cena muito difícil, a mais difícil, etc., aquilo ali também é um novo começo. Então, lidar com é. aquilo também vai, sabe? Eu sinto isso, assim, no início lá tem a informação do mutante, mas depois eu tenho que lidar com conexão entre mentes. Ai, meu Deus, conexão entre mentes. É a primeira vez que eu vou falar sobre isso nesse livro. E as energias vão. Tem vários novos começos, porque é novo para você, É, né? e às Tipo, a vezes primeira. alimenta, né? Às vezes eu vou lá assim, meu, vou falar de um negócio que eu não sei, não tenho nem ideia aqui de como funciona, mas eu sinto que tem que falar disso no livro. Aí você vai lá conversar com alguém que entende daquilo e vai abrindo um monte de ideia, né? Acho que Sim. isso que você falou está num contexto que às vezes acontece. Para mim tem a ver muito com essas primeiras intuições, né? Com esse sentimento assim de, nossa, vou escrever sobre isso, nossa, tem isso. E é um negócio que você ainda não sabe a forma daquilo, né? É muito delicado ali. Então, se você não fica ali com aquilo, entende a forma, o que que é, o que que não é. Porque às vezes tem coisa que quando a gente fala, nossa, que coisa boba. Né? Porque como é difícil às vezes colocar em palavra o que uma intuição traz, se a gente faz isso muito cedo para comunicar, às vezes aquilo acaba assumindo uma forma que não é a forma que a gente intuía, né? Porque eu preciso dar conta de comunicar aquilo e a palavra distorce, né? E aí chega uma hora que aquilo, eu falo assim, isso aqui é uma bobagem, deixa para lá. E a gente joga fora coisas que seriam super autênticas, né? Nos workshops que eu faço, eu cuido muito disso, porque eu tive que fazer isso comigo, por essa ansiedade de já comunicar uma intuição, né? Quer dizer, você está com um negócio ali que você não sabe ainda o que que é. Aí se você começa a tentar explicar, aí já vem racionalizar, aí já tem Então, assim, essa coisa do tempo, o tempo das coisas, é a hora de ouvir, né? Eu sinto, assim, tem um timing interno para mim, que assim, se eu sinto uma ideia, se eu sinto uma chama de uma coisa nova, eu primeiro preciso trabalhar, até para ter o que mostrar, sabe? Discutir uma ideia é uma coisa muito, vale tudo. Eu já fui muito essa pessoa que sentava no bar e discutia ideias. Às vezes, nossa, Uhum. com meus 20 e poucos anos, eu saía de ensaio, a gente ia para o boteco, eu ficava lá, eu falo que a gente tinha ideias geniais, no dia seguinte eu não lembrava de nenhuma. Eu acordava com registro, com a sensação de falar assim, nossa, eu tive uma ideia muito genial. A gente falou de coisas muito geniais, e é claro que eu não lembrava de nenhuma. E eu não sei se eu tinha uma ideia genial ou se era papo de bêbado, mas de qualquer maneira, aquilo tinha se perdido. Porque ficou ali na verborragia da madrugada, né? Porque não se concretizou, não tomou corpo, né? Ficou no ar, ficou no etéreo ali. Então, quando eu comecei a levar a sério esse negócio da criação, eu falei, nossa, você tem que cuidar disso, tem que, né, colocar num ninho ali. E aí, depois de um tempo trabalhando aquilo, a gente sente também que é assim, bom, agora é a hora de mostrar e ouvir um feedback, porque eu já estou também tão bitolada nesse negócio que eu já não sei mais, já não estou vendo mais. E essa é uma hora boa, né? Essa é uma hora boa de mostrar e escutar, especialmente o que não está funcionando também, né? Não é só ouvir elogio em biscoitinho, mas é assim, isso aqui eu não Sim, consegui claro. entender e tal. E aí esse feedback ajuda muito, né? No processo ou que é muito comum, né? Para mim, assim, quando a gente tem a primeira versão, né? Mostrar a primeira versão, quando já tem a primeira versão do livro, e aí a gente está caminhando por um processo de reescrita. E isso também pode ajudar muito. O meu primeiro livro, Canto da Terra, que é um livro que é um livro biográfico, né, foi a primeira coisa biográfica que eu escrevi, que fala sobre o meu processo com os partos domiciliares, né, eu narro os meus partos. E eu escrevi a primeira versão do livro, a editora que é a Pollen estava esperando a revisão, ela mandou alguns comentários e eu precisava voltar para o livro, reescrever especialmente o começo, que os meus começos sempre são onde mais eu preciso trabalhar depois. E eu não estava mais tendo paciência para aquilo. Sabe quando o processo fica, né, você já não aguenta mais olhar para aquilo? E mesmo recebendo os feedbacks, eu falava, ai meu Deus. Aí mandei para alguns amigos. Foi muito legal. Aí eu vi algumas pessoas e o feedback que me ajudou muito foi de um amigo que leu e ele falou assim, cara, e o Samuel é uma figura, assim, baixista, assim, sabe, todo músico. Ele falou assim, mano, eu olhei para isso aqui, li o seu livro de madrugada, chorei muito e eu me senti uma mulher.
eu consegui me sentir uma mulher. E eu tenho vontade de dar esse livro não para meu namorado, eu tenho vontade de dar para meu pai. Porque eu quero que ele se sinta uma mulher como eu me senti. Eu achei aquilo tão louco, né? Que eu falei, aquilo me animou a revisar o livro. Que eu falei, nossa, que legal. Né? Eu fiz um homem, nem sei, né? Como que é isso para ele, mas aquele comentário é o oposto, né, do que eu falei da outra história. Aquele comentário me trouxe a energia para olhar para aquele texto que eu não estava com a menor paciência de voltar para ele. Falei, não, preciso terminar esse livro aqui. Ele precisa ficar bom. Então vamos lá. Então tem horas em que esse feedback, e não é assim que alguém que falou assim, nossa, seu livro é incrível. Foi porque o que ele me devolveu era exatamente o que eu queria. Né? O que eu quero com qualquer coisa que eu escrevo, que a pessoa consiga sentir o que eu estava sentindo, de alguma maneira. Então, se um homem conseguiu sentir uma mulher, eu acho que eu cumpri meu objetivo de E conseguir aí passar. você tá entrando numa coisa que eu acho muito importante, que é assim, que tipo de feedback, né? Porque isso também vai falar das referências, né? Mesmo que indiretamente, assim. Muita gente tem muita dificuldade de dar um feedback para um autor, né? Como é que eu faço? E aí, eu, particularmente como autora, não é que eu vou ficar irritada com a pessoa, assim, mas eu sinto que quem me diz está muito bom ou está muito ruim não está me ajudando em absolutamente nada. Eu prefiro que a pessoa diga, conte uma história, né? Que foi um pouco o seu caso, né? Tipo, nossa, eu me senti uma mulher. Tipo, se conte qual foi a reação que surgiu, boa ou ruim daquele livro, né? Pode ser assim, cara, desculpa, mas o capítulo 2 não dá, eu tinha vontade de vomitar. Parece menos técnico, mas é uma coisa a partir da qual eu realmente posso trabalhar. E por que eu digo que isso tem a ver com referência? Porque também percebo isso quando eu estou procurando, assim, mutantes, tá? Mutantes, tenho minha pasta mutante. E aí tem aqueles textos em que diz assim, um mutante tem que ser assim, porque é absurdo depois de fulano não fazer, não sei o quê. E é o equivalente a bom e ruim, né? É o equivalente ao feedback que vem de outra pessoa. Porque, assim, se não vier uma coisa além de um julgamento, então, às vezes, você pega um artigo sobre mutantes e a pessoa tá, nossa, metáforas que eu posso traçar, somos todos mutantes, hashtag somos todos mutantes. E, tipo, nossa, é interessante que as redes sociais nos transformam em mutantes. Sabe uma coisa que abre a sua cabeça em vez de dizer isso é bom e aquilo é ruim? No feedback de leitor beta, no feedback de amigo e no tipo de informação, às vezes, que um artigo te traz, uma pesquisa te traz, sair do bom e ruim sempre me ajuda. Né? Óbvio que quando a pessoa dá o feedback, às vezes ela tá assim, gente, não sei o que dizer. E fala, muito bom, assim, não sei. Mas é uma coisa a partir da qual você pode até perguntar para a pessoa, né? Mas tá, mas como assim bom? Mas às vezes qual é o risco de você virar o autor chato que tá ali, né? Como assim bom? Então me conta, se você estiver Fale numa mais fase sobre o assunto, né? Quero muito mais. carente de biscoito, né? E aí você. Eu até escrevi uma cena uma vez, eu não me lembro para quê, que eu brincava com a minha própria ansiedade na hora do feedback e eu dizia assim. E uma pessoa dizia: olha, não se preocupe. Era super alter ego, né? Então não lembro que nome que eu dei para personagem, mas um amigo falava assim: olha, não se preocupa não. Tem uns momentos em que ela vai sair ali da sala e ela vai começar a falar coisas que não tem como você acompanhar, porque estão muito dentro de um contexto específico, e você não sabe que porra que ela está fazendo ali dentro, mas você faz assim, você repete o final do que ela falou e fala muito interessante isso, junta com algum adjetivo abstrato. E aí, no final de tudo, você fala sobre alguma coisa que esteja te interessando, de maneira geral, na vida, e faz um link com a última frase. Ela vai ficar super feliz, vai voltar e vai continuar escrevendo. Mas isso foi uma cena que eu escrevi e tinha exemplos, assim, me sacaneando, né? Porque às vezes eu, quando peço feedback, eu venho para a pessoa assim. Então, você acha que você acha que a Maria, depois de ter passado, porque você sabe que o pai e a mãe dela, e aí não faz o menor sentido. É difícil, às vezes, lembrar que a pessoa não está acompanhando a história do livro, por mais que ela tenha lido as primeiras cenas, e que o livro não é a vida dela, porque o livro, naquele momento, é a minha vida. E eu escrevi essa cena um pouco dando uma sacaneada, assim, olha, pega a última frase que ela falou, joga um adjetivo abstrato, no final você pega, sei lá, você está preocupado com a situação da política nacional, aí você fala, cara, uma puta metáfora para a situação da política nacional. Ela vai ficar super feliz, vai voltar e vai achar que você é o melhor revisor.
Porque, assim, mesmo que seja uma coisa totalmente não pensada, totalmente não planejada, e que a pessoa esteja até se querendo se livrar de você, né? Se ela faz, se ela, o importante, e isso é muito mercuriano, né? É que a conexão siga, é que os links continuem sendo produzidos, é que tem alguma coisa ali que abra, né? Se eu virar, lógico que a cena é uma sacanagem, né? Poxa, deem feedbacks bacanas para as pessoas, mas de fato, se alguém junta uma frase de alguma coisa com um adjetivo abstrato que eu nunca pensei, já ajudou. Já ajudou a espairecer, já ajudou a ver aquilo de uma outra forma. E tem muitos feedbacks muito maneiros que às vezes a pessoa fica sem graça de dar, né? Assim, tipo, Sim. olha, eu vou. Uma vez me disseram sobre uma peça que estava muito denso, mas não sabia muito bem me explicar por quê. A única coisa é que dava um peso no coração, né? Nessa parte aqui dá um peso no coração. Ela falou, tá denso e me dá um peso no coração. Às vezes a pessoa fica sem graça de dizer isso, porque, eu tinha que usar termos técnicos, eu tinha que falar sobre, né? Quem sou eu para te dar um feedback? E, nossa, esse feedback especificamente foi super importante para mim. Eu tô tendo uma. E aí eu comecei a olhar para o texto e procurar densidade. Eu não queria fazer uma coisa densa, no caso. Pode ser que você tenha querido fazer uma coisa densa. Aí você fala, sim, claro, é isso mesmo. Funcionou. Mas eu comecei. Legal. Mas eu comecei a procurar densidade. E isso alimenta mais, mesmo que não seja outra pessoa falando, do que uma lista de olha, esse tipo de cena é feita assim, não é feita assim. Olha, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Ou, olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá muito ruim. Porque bom e E ruim. aí eu vejo também o que te leva a buscar um feedback, né? Especialmente no começo da carreira da gente, assim, quando a gente está ainda tem essa pergunta, será que eu sou uma escritora mesmo ou tananã, né? Será que eu devo mesmo fazer isso da vida? Eu mesmo já perguntei isso e eu acho hoje eu olho e falo, gente, é uma pergunta que, como eu faço consultoria, né, e dou aula, eu vejo às vezes as pessoas perguntando, eu falo, não, se você não tivesse que escrever, você não estaria aqui, né? Você não estaria É, fazendo qualquer outra coisa, assim. Então, é um trabalho danado escrever. Então, se você acha, assim, se você se lança aquilo, de alguma maneira você foi chamado para aquilo, né? Então, aí já vamos falar disso também, porque às vezes a comparação gera essa síndrome de impostor, né? Você, nossa, para quem não sabe o que é síndrome, acho que todo mundo sabe o que é síndrome de impostor, mas isso, acho que sim. né? E por que a gente sente isso, né? Com o que eu me comparo? Se eu estou aqui, é porque já era para eu estar fazendo isso. Então, muitas vezes, tem alguns feedbacks que a gente vai buscar no começo, que não é nem em relação àquela obra, é assim, a gente quer que as pessoas validem a gente na nossa escolha de ser uma artista, ou de fazer aquele tipo de arte, É. né? E por isso que é tão pesado. Pesado, assim, o peso disso é muito grande, porque um bom feedback significa, não, siga aí, vá, continue nessa linha, né? Escritora você deve ser, né? Parece que tem que ter um Yoda que chega para você, assim, Feedback vai. Yoda. E é E engraçado que eu não acreditava na sinceridade, mesmo quando eu buscava, porque eu já busquei muito esse tipo de feedback. Hoje em dia eu quero saber do texto mais. Mas no início, quando eu buscava, aí vem a sua mãe, ou vem a sua aluna. Tinha muita aluna que me dava feedback assim. E aí fala assim, sei lá, você acabou de mostrar uma cena, né? Mas a pessoa sente a energia de que, e sabe, você tá quase assim, eu posso fazer isso. Eu acho que a pessoa sente. Então vem um feedback que é assim, é, nossa, você nasceu para fazer isso. Nossa, fantástico. Cara, eu acho que te admiro tanto por seguir esse caminho, por mais difícil que seja. E você também, eu também volto para casa sem nada. Porque, assim, é um pouco. Todos os problemas que eu tinha, que eu achava que eu tinha que resolver em termos de carreira, eu continuo tendo que resolver. Não tem nada dito sobre a cena que eu acabei de mostrar. É uma bala e é uma bala muito ruim, assim, é um biscoito muito ruim. Porque você acaba sem nada. Eu fiquei anos e anos e anos buscando esse tipo de feedback de validação, até perceber que, cara, eu voltava sem nada, eu sabe? Era tive muito rápido. eu tive um feedback de antivalidação, né? Quando minha primeira formação foi cinema na ECA. E eu não sei por que ali, eu sempre quis ser roteirista, não tinha uma especialização em roteiro, mas eu não combinava muito com o que os professores da época sentiam que era ser uma roteirista, eu não sei por quê. Acho que
Vai ver que o que eu escrevi era muito ruim. Realmente era muito ruim, porque eu tinha tanta vontade de ser, que eu ia muito, assim, apavorada para aula de roteiro. E, enfim, não deu certo mesmo, né, com a pessoa ali. E aí eu ouvi várias vezes que eu não era para fazer aquilo. Aí montaram um núcleo de roteiro lá, eu fui pedir para participar, e aí perguntaram para mim, mas você é roteirista? E eu falei assim, mas não. Então por que você quer fazer? Eu falei assim, mas porque eu quero ser. E aí ficou um lugar esquisito, eu falei assim, não, deixa para lá. Né? Mas eu fui insistindo, e eu acho que essa insistência, né, essa negação por parte das referências, e uma insistência, porque eu não conseguia não fazer aquilo, né? E eu fui assistindo aula de ouvinte até achar alguém que eu conseguisse aprender o que eu precisava aprender. E aí eu achei finalmente, né, um mestre na minha vida, que ele me falou assim: vai para o teatro. Quer aprender a escrever? Vai para o teatro. E foi o que eu fiz. Né? Então eu cruzei, saí do CTR, fui para o CAC, que é o Departamento de Artes Cênicas, e aí eu aprendi a escrever em processo. Então tem uma coisa muito legal aí da troca, do feedback, né, que também é muito de Mercúrio. Eu tive o privilégio de começar a escrever mesmo as minhas cenas, dramaturgia, em sala de ensaio, em processo colaborativo, em comunicação com uma galera, né? Então, de certa maneira, eu já comecei a escrever escutando a fala do outro, escutando a opinião, escutando o ator, como é que era. E foi muito bom, né? Porque também tira de um lugar que é o oposto, né? De quem fica querendo feedback o tempo todo, é aquela pessoa que não quer ouvir ninguém. Né? Se fecha ali na Torre de Marfim, que é outro desequilíbrio, e fala assim, não, aqui, né, isso aqui que eu fiz eu não quero ouvir. E não tem como, né, você não escutar, porque o tempo todo você está ferindo, se chega, se não chega. E aí, se abriram porta para mim ou não, depois eu mesmo fui lá e escancarei. Né? Para mim, o maior sinal de que eu nasci para isso é esse, sabe? Porque às vezes, quando você tem um feedback negativo, aquilo te desafia. E eu não segui escrevendo porque alguém falou que não era para fazer isso. Eu tenho essa característica, assim, eu sou meio teimosa mesmo. Mas pensa, foi doído ouvir aquilo, né? Tanto que eu me Sim. especializei em direção de fotografia. Não sei nem por quê. Mas depois eu fui atrás, né? Eu fui atrás. Então eu não consegui não fazer aquilo. E quando a gente acha esse lugar, fala assim, bom, eu já tentei não fazer isso, mas eu não consigo não fazer isso, eu preciso fazer isso, só me resta uma alternativa que é fazer isso bem, né? Então, de alguma maneira, quando eu estou mais carente, mais frágil, esse síndrome de impostor volta. Mas, em geral, conforme a gente vai trabalhando e vai fazendo coisa, vai fazendo coisa, vai fazendo coisa, chega uma hora que você fala, não, cara, é isso que eu faço mesmo, eu sou uma escritora, né? Que foi quando eu contei que anotei lá na ficha técnica da consulta médica. Mas, e aí o feedback passa a ser precioso, não para te validar, mas para você trabalhar melhor naquilo que você está fazendo. E E aí é legal você ter falado desse negócio da dramaturgia feita em sala de ensaio, né? Dessa criação em sala de ensaio, porque a gente estava falando que é importante ver como é que você protege a energia dos processos que estão, né? A energia que está ganhando momentum ali, e isso tem a ver com expor, não expor, etc. Mas isso não quer dizer que você não possa ter um grupo protegendo a energia do que está acontecendo ali. Porque senão fica essa imagem assim, ah, não, peraí, então como é que seria, né, escrever numa sala de ensaio, por exemplo? Aí eu teria que ter a ideia toda pronta em casa e aí eu só vou mostrar para o grupo. Não, se existe um acordo, é tudo sobre negociação, né? Se existe um acordo de que aquilo ali vai ser feito em conjunto, na verdade, é como se tivesse um pacto, assim como o pacto da equipe técnica ou dos atores com o público, né? Tem um pacto de quem está criando aquilo ali naquele momento, de que todos vamos proteger. Todos temos essa função de proteger. Eu passei por isso bem mais tarde. Eu passei por isso fazendo artes cênicas agora, já com 38, 39 anos. E eu vou te confessar que, assim, para mim é uma coisa que exige muita paciência fazer isso com outras pessoas. E é uma paciência que muitas vezes eu não tinha. E eu ficava em casa me punindo, porque eu pensava, gente, essas pessoas são maravilhosas. Eu gosto de todo mundo. Eu quero, sabe, ser amigo de todo mundo. E sou até hoje. Mas, mas eu estava tão acostumada a fazer isso sozinha e proteger sozinha e etc. E, cara, olha, entrar no tempo das outras pessoas
foi um grande aprendizado e uma grande dificuldade para mim. Porque é isso, assim. E eram pessoas que tinham bastante experiência com isso, então também foi legal ver esse lado. Lógico que você pode entrar num grupo e quando você entra, os ritmos são diferentes entre as pessoas, e as pessoas serem muito cruas e ainda não saberem como é importante respeitar o tempo de cada processo. Mas no meu caso, eu dei sorte. E eu peguei um grupo que respeitava muito, assim. E, e era muito difícil para mim ouvir coisas do tipo, que eu ouvi, né? Ouvir coisas do tipo, não, mas eu prefiro apresentar isso amanhã porque ainda não tá. E aí, não, mas apresenta aqui porque a gente vai. Não, mas aqui eu vou fazer o experimento e aí eu vou para casa e aí de casa eu volto com alguma coisa. E negociar isso. O que vai para casa, o que não vai para casa, o que é o experimento, o que, sabe? E já trabalhei de várias formas assim no teatro. Tanto da forma, ninguém vai levar nada para casa, ninguém vai ter uma função específica, o que vai sair daqui, dessa sala, quanto de, não, agora a gente vai separar em grupo, que cada um tem que ser o seu processo de maturação, sabe? Ou a gente vai, ou não, então a gente vai para casa e a gente volta, às vezes tinha diretores que inclusive faziam assim, E deu uma travadinha. não vai se ver semana que vem, a gente precisa de ter. Sabe? E deu uma Eu estava travadinha. dizendo, voltou? Voltou. Oi? Voltou. Oi. Voltou? Não, mas assim, tinha diretores que inclusive diziam, não, agora a gente vai parar essa semana, a gente não vai ter aula semana que vem. Que é pra quê, né? Tipo, não vai ter aula, não vai ter ensaio semana que vem. Porque vocês terem tempo de amadurecer isso e aí depois a gente volta. Vocês não estão achando. E tudo era assim, vocês não estão achando, vocês não acham melhor, vocês não sei o que. Então é super possível você proteger os processos e as energias em grupo. A questão é a atenção que você coloca isso e como você, né, negocia o tempo de cada um, como você também, para mim era muito difícil, por exemplo, ter coragem de dizer que eu não estava pronta para uma determinada coisa, Eu acho que tem uma sabe? coisa aí Tá do acontecendo uma processo. coisa ali e você está escrevendo e está assistindo. Fala assim, olha, eu não estou pronta aqui. Vou ficar olhando vocês fazerem. Alguma coisa assim. Ou depois entrar e falar, não, eu queria trazer isso aqui para a mesa. Tem uma negociação aí. Então, essa negociação, ela acontece com todo mundo, né? Ela acontece, se você está no processo criativo compartilhado ou colaborativo, ela acontece com, no caso de um livro, né? Com a editora, com outras pessoas que de alguma maneira acabam interferindo no processo. E acontece em relação às próprias referências que você tem. Eu vou contar, hoje eu estou contando histórias, né? Tem uma outra história que eu lembrei aqui agora que tem muito a ver com isso. A primeira peça de teatro que eu escrevi, o Boulevard Corner Palace, ela é muito importante essa peça para mim porque ela foi a primeira peça autoral. Os personagens brotaram de mim, tinha toda uma coisa que não foi ali no processo colaborativo, né? E foi muito difícil validar. Eu demorei muito para conseguir validar, que eu acho que eu até contei aqui, a primeira imagem que surgiu dessa peça foi o tal do coração no balde de gelo, né? Foi difícil achar que daí ia aparecer alguma coisa e apareceu a peça. E de repente apareceu milhões de personagens, eu tive até que cortar depois, fundir personagens. E aí teve uma dupla de personagens que eu escrevi na época, é a história de um prédio e tem muita gente nesse prédio, o prédio está ameaçado de ser desapropriado e tem um personagem que fica tentando salvar o prédio com abaixo-assinado, que inclusive é o síndico, e outros 1000 personagens ali, cada um vivendo a sua vida. E tem uma dupla, que são 2 meninos moradores de rua, que resolvem entrar para cometer um delito, né, para cometer um furto, e ali o fato deles entrarem é engraçado, que são personagens bem mercurianos, né, porque não só pela coisa do furto, mas porque quando eles entram, eles movimentam também as estruturas ali, causam coisas, né? Então tem essa coisa de Mercúrio causar também, movimentar as coisas, gerar movimento. E eu estava muito, na época, influenciada pelo Cidade de Deus, que foi quando eu não li, eu não cheguei a ler o livro, mas eu vi o filme, foi um filme muito impacto. E, de certa maneira, depois eu fui perceber, né? Na época não foi uma referência tão explícita, mas eu percebi depois, eu estava muito influenciada pela dupla do filme, né? O Zé Pequeno e esqueci o nome do outro menino, do Benê.
E eles tinham mais ou menos uma dinâmica que era um mais sonhador, né, mais inocente, assim, de certa maneira, e o outro que já tinha uma visão de realidade mais dura, né, pela vivência dele. E eu acabei seguindo esse modelo, a ação dos personagens acaba seguindo por esse molde. Tudo bem, funciona, né? Porque era uma grande referência, ficou para mim como uma referência muito forte. Bom, passaram-se muitos anos, eu fui publicar essa peça num livro da Presságio, da editora Presságio, chamado Campo de Transe, era uma coletânea de 3 peças, eu escolhi essa peça. E no processo ali de revisão do texto, já tinha passado muito tempo, então eu fui olhar para o texto, porque a gente muda, o mundo muda, né? Precisava ver se tinha alguma bobagem que eu tinha escrito lá, porque a gente escreve muita bobagem, depois a gente melhora. O que me chamou a atenção não foi tanto querer rever alguma questão teórica, mas um dia eu estava tomando um banho. E aí eu pensei nessa personagem desse menino, né, que é o Brajola, ele tem o nome de Brajola, e ele é muito raivoso mesmo, né, ele tem uma raiva muito grande. E apesar dele ter um encaminhamento que eu amei assim na peça, acontece uma coisa com ele no final que é muito realista, né? Se eu for pensar assim, é muito real. Muita gente, muitos meninos passam por isso. Mas eu tomando banho, eu falei assim, meu Deus, tem 10 anos. Eu senti aquele personagem dentro de mim. Eu senti como se ele fosse uma pessoa viva, e ele é mesmo. E eu falei assim, eu coloquei essa personagem nessa situação. Ele está há 10 anos nessa situação. E essa não é a história que eu escreveria. Não porque não seja realista que uma pessoa tenha esse final, mas porque não é essa história que eu quero contar. Né? Porque assim como existiria esse final, existiria esse outro final também, que é a história que eu quero contar. E aí eu percebi muito claramente, por que eu trouxe isso? Por que eu estou contando isso agora? Porque eu fui influenciada por uma referência. E eu fiz uma coisa muito parecida com o que a referência fez. E depois de muito tempo eu percebi que não é aquela minha história, não é a história que eu contaria, e eu não, graças a Deus, o livro não tinha sido publicado ainda, né? Estava ainda na revisão. A Sabine foi a revisora, inclusive. Eu falei assim, meu, segura aí que eu preciso mudar esse final, porque não dá para publicar essa peça assim. E aí eu mudei, né? Não mudei nada de muito substancial na história, mas a forma como aquilo aconteceu mudou completamente, assim. E aí é a história que eu contaria, né? É a minha história. É a história do menino e do Brajola, mas é a minha história. É a minha visão de mundo. E aí ficou muito claro para mim a importância que mesmo que você tenha uma referência, você tem sempre que pensar que história você contaria, né? Por mais que isso mude, porque a gente muda ao longo do tempo, né? A gente não segue igual as nossas crenças. Muitas vezes a gente passa por vários processos. O que eu escrevi há 10, 15 anos, talvez eu não escrevesse, mas como eu ia publicar, né? Publicar a peça, eu falei, não dá para ir assim. E ainda bem que eu tive essa percepção antes, né? Que eu acho que se eu tivesse tido depois o livro publicado, ia doer um pouquinho, assim. Então é interessante pensar, né, que mesmo que a gente dialogue com outras referências, tem uma particular maneira de você contar uma história e de ter uma visão de mundo que é importante você saber qual é o seu lugar, né? E por mais que isso mude, mas assim, nesse momento que você está escrevendo, qual é a sua visão de mundo, né? Porque senão essas referências todas influenciam além de ser um diálogo, né? Elas acabam, a gente faz uma colagem, é muito diferente a gente beber as referências para criar uma coisa íntegra ou criar uma colagem de um monte de coisa que no fundo a gente não sabe o que é. Pode ser até que no começo a gente faça isso mesmo, né? Isso é muito comum quando a gente está ainda tentando buscar o que é, mas conforme a gente vai entrando no que é daquela obra, daquelas personagens, daquele texto, eu acho que isso vai se mostrando também. E aí, nesse momento, esse processo de escuta é mais importante do que as referências, né? Acho que essa voz interna, ela vai se fazendo mais importante. E aí, o que vem de fora, seja uma referência, seja um feedback, né? Tem uma hora que a gente precisa silenciar isso também. Eu sinto que quando o processo é natural, isso acontece até naturalmente, sabe?
Chega uma hora que eu falo assim, eu quero escutar, eu escuto, me alimento, aí chega uma hora que eu falo, não, agora me deixa quieto aqui, né? É uma construção de filtro, né? É uma construção de filtro, né? Mas às vezes quando você começa a escrever a história, comigo é muito assim, quando eu começo a escrever, não necessariamente eu tenho que filtrar, porque ainda não tem o que é essencial da história que é meu e que tem a ver com muitas vezes valores, trajetórias, coisas que eu visualizei para a história que aí eu fico assim, gente, não, chega uma hora em que eu sei, olha, essa personagem, ela é sobre isso. Ela acaba, sim, ela traz uma trajetória daqui até aqui. Se eu vou começar para o final, questões de estrutura, não importa muito, mas eu sei que ela precisa ser assim, que a história veio para mim assim, que isso é fundamental, não pode mudar. No início, quando você está começando a contar a história, é muito novo, né? Então não tem o peso assim de um filtro, não tem o peso. Tá bom, vou ouvir outras pessoas e vou pesquisar e vou ver outras referências, mas isso aqui não muda. Isso aqui é fundamental, isso aqui é dessa história específica, isso aqui não tem a ver com o mundo, etc. Mas à medida que o tempo vai passando, eu geralmente vou sentindo que, não, peraí, agora eu entendi essa história. Tem isso também, né? De você entender como é que a história se comunica com você. Tipo, não, agora eu entendi. Agora essas são as características fundamentais de uma personagem, digamos. É esse arco aqui. Então, eu posso ver 150 arcos diferentes daquele. Mas eu sei o que eu vou aproveitar e o que eu não vou aproveitar, com o que conversa, com o que não conversa, porque eu já entendi como é que a personagem funciona. Para mim, esse tempo de entendimento e de negociação dos limites, dos filtros e tal, ele varia muito de obra para obra. Muito. Tem histórias que eu olho e falo assim, é isso. Isso aqui é o fundamental. O resto a gente pode agregar, a gente pode tirar, etc. Mas isso aqui é fundamental. E tem outras que eu só vou entender lá no final. E aí, às vezes, eu tenho que reeditar o negócio todo, porque demorou para eu entender, né? Mas eu sinto como um filtro. Porque aí sim, aí você tem gosto, você sente quase que uma outras pessoas, lê várias referências, porque você sabe que a influência vai ser sempre positiva, vai ser sempre de soma. Você já sabe sobre o que a história é. Você já sabe até se proteger do que não agregaria, né? De certa forma, filtrar. Não estou querendo dizer com filtrar. E quando a gente entende esse núcleo, né, esse coração, assim, essa essência, eu acho que a gente já sabe até o que buscar mais, né? O que não é. Então, eu acho importante a gente, porque é isso que dá também essa âncora, né? Para não pegar o balão e sair voando, e aí vale tudo, né? Pode ser isso, mas também pode ser aquilo, mas também pode ser aquilo. E eu já escrevi textos que foram mutantes, né? Eles foram mutando de uma coisa para outra, porque na verdade não tinha base nenhuma, né? Era assim, você vai grudando na referência ali que e aquilo vai fazendo aí chega uma hora que eu falo, o que é isso? Eu não sei. E tá bom. Não, e tem coisa de, às vezes o texto é isso. Às vezes o texto é um pouco assim, quando você decide o que é, pode ser qualquer coisa. Eu tenho texto que eu escrevi pensando, olha, esse texto é sobre inovação textual. O foco desse texto não vai ser, não gosto nem de falar conteúdo, mas assim, não vai ser a trama, não vai ser o tema, não vai ser, isso é sobre inovação textual. Então, se esse texto for, vamos dizer, ele pode ser sobre inovação textual, ou ele pode ser sobre uma história de amor do jeito que eu percebo amor. Pode ser uma coisa ou outra. Pode ser, eu vou criar parágrafos que jamais foram criados, porque isso é um desafio, estou me divertindo muito. Ou pode ser um texto sobre como eu entendo o amor. E pode ser as duas coisas juntas também, mas vamos trabalhar pedagogicamente com essas duas. Eu posso pegar a mesma referência se esse texto é sobre a minha visão de amor e trabalhar de uma forma completamente diferente se esse texto é sobre inovação textual, né? Sou eu que preciso ter um filtro, uma forma de organizar as referências, e isso vem do foco. Qual é o foco narrativo, né? Qual é o foco de construção, melhor dizendo, criativa para aquela determinada obra? Mas pode ser qualquer coisa, não precisa ser também... Às vezes, quando você fala essência, eu, pelo menos, né, quando eu ouvia essência antigamente, eu ficava assim, nossa, mas aí eu tenho que, sei lá,
É uma coisa muito sagrada e transcendental. Não necessariamente, pode vir a ser, mas pode ser um... Você pode começar a saber que a história é sobre parágrafos curtos, cada um vai por um caminho. Ou que essa história não admite frases grandes, ou que essa história tem que ter personagens alegres. Mas aí o filtro vai se construindo. Mas E tem você uma vai coisa... fazendo as referências funcionarem para você, né? Eu não sei se já aconteceu com você, assim, já aconteceu comigo, tanto em processo de teatro, que é mais comum, mas também em processo literário. Eu não sei se é a essência, mas tem alguma coisa ali que você reconhece uma autoria, né? E chega uma hora que o grau de interferência é tão grande, seja sei lá, seja pelo que for, que eu já não reconheço mais uma autoria. Assim, simplesmente eu olho para aquilo e falo, tá, então a história é essa. É engraçado, até descolo de mim, assim, sabe? Assim, é essa a história. Então aí eu fico olhando friamente para ela e falo assim, quais são os elementos dramatúrgicos que precisam melhorar para que essa história fique apresentável? Entendeu? É uma coisa assim, é quase como se eu estivesse vendo uma coisa que não era minha. E já aconteceu de eu fazer isso embirrada mesmo, né? Porque em Tem que teatro, fazer, tem que terminar, vou terminar logo esse negócio. né? Porque assim, tem gente que... Aí eu não quero ficar aqui de ranço, né? Momento ranço, hashtag Não ranço quero com contar a história Cláudia triste. Cabral. Mas é isso, tem gente que chama você para escrever, mas o que está na cabeça da pessoa, entendeu? A pessoa não quer escrever e quer que você escreva o que está na autoria dela. E Sim. eu escrevo por encomenda, né? Então, isso para mim é complicado, assim, eu não tenho problema nenhum em me colocar a serviço disso. O problema é quando eu estou com uma expectativa autoral, né? A proposta que foi feita é essa e eu não consigo ser autoral porque existe um autoritarismo. E às vezes não é nem que eu Sim, estou numa sim. posição ali diferente, né? É simplesmente uma parceria que não acontece, assim. Às E vezes é eu, falta de escuta mesmo, simples, básica, né? Falta né? de espaço também, né? Isso pode acontecer, é interessante isso. Isso pode acontecer por um embate mesmo de forças aí, de poder, né? Porque é um embate de poder. Isso pode acontecer mesmo no processo meu, comigo mesmo, eu sozinha, em relação às referências. Porque às vezes as referências, elas têm um poder de autoridade tão grande que eu não consigo fazer valer o que eu pensei, porque a referência é grande demais, né? Então Sim. a gente volta naquela questão, não, aí o que eu falei assim, primeiro é você valorizar o que você está fazendo, é outra entender o que que é, né? Entender o que que é daquilo e o que que não é, o que E o que é descaracteriza, seu também, né? o que O é, que descaracteriza um trabalho seu e o que descaracteriza esse trabalho especificamente. é e não é meu no sentido de posse, mas no sentido daquela Não, intuição original, sabe? Assim, para mim é muito assim, eu sinto que tem alguma coisa que ainda é muito intuitiva, que pede forma. Pode até ser que essa proposta nem venha de mim, venha de um coletivo. Ah, vamos falar sobre tal coisa. Mas ainda assim, quando alguém chega com uma proposta, ou, por exemplo, vamos falar sobre amor, vamos falar sobre questões sociais. Aquilo abre um lugar dentro de mim que gera um movimento. Tipo assim, o que é isso para mim? Né? sim. E aquilo dá uma sensação de... Aí depois eu vou achar a forma, a narrativa, os personagens, que tem a ver com aquele lugar que acendeu dentro de mim. E é isso. Eu posso criar uma coisa, como eu já criei, que é uma colagem tremenda de vozes múltiplas que vem de todo mundo, e ainda assim eu falo, isso reverbera com esse lugar dentro de mim. Então eu sinto que isso também é meu. Não que é meu, só meu, mas isso também é meu. Né? Eu reconheço uma autoria. Agora, quando a coisa desvirtua de um ponto em que eu só quero que acabe, porque no final é isso que acontece. E eu quero entregar logo esse negócio para me livrar, mas aquilo já não tem a ver com esse lugar, né? Aí, isso pode valer, assim, até como eu falei, não é nem quando alguém de fora, é alguém de dentro também. Aquela referência está forte demais e eu não consigo ouvir minha própria voz, né? E aí fica sempre aí a síndrome de impostor é até mais forte, ou a sensação de não ter nada com aquilo, né? E aí para mim aí esvazia, aí gera um esvaziamento. Então essa Mas questão é da referência, difícil, é difícil no início, quando você está começando, acho, para mim foi muito difícil acessar essa noção de autoria, né? Eu acho que depende de muita pesquisa, porque eu, pelo menos, comecei escrevendo ainda achando que existia uma forma correta de fazer cada coisa.
Então, eu ainda seguia muito o modelo da área em que eu estava tentando escrever, mas demais. Assim. Botava a minha cara lá, porque eu acho que tem essa coisa de você botar a cara quando escrever te atravessa de alguma forma. Quando você não está fazendo aquilo só porque, vou escrever porque, sabe, me mandaram fazer esse trabalho aqui, mas você realmente se identifica com a escrita de alguma forma, é uma coisa que você faz e gosta, mesmo quando você está fazendo uma coisa que te mandaram, sei lá, o ato em si é gostoso, era muito difícil, porque a minha cabeça estava muito bloqueada para entender qualquer coisa que já tivesse sido publicado como referência e não como modelo. Então, as referências vinham muito pesadas, elas eram como tinha de ser. Eu lembro que eu tentava, inclusive, levar, se fosse um gênero, assim, tipo ficção científica ou romance experimental, eu tentava ler várias e ver o que tinha em comum, para ver, então, o que criava, sabe? O gênero em si. Eu tentava sistematizar e hoje em dia, sinceramente, eu sei que tem muita gente que estuda gêneros e que ajuda a sistematizar, mas eu acho que, para mim, na hora de criar, o lugar do estudioso precisa ser completamente diferente do lugar de quem está escrevendo numa determinada área. Até por isso, né? Eu fui professora não sei quanto tempo, estudei pra caramba, milhões de coisas, então a minha zona de conforto sempre foi ensinar a aprender nesse sentido mais direto e reto da coisa. Então era muito fácil para mim pegar livros de um gênero que eu quero explorar ou os livros que já fizeram primeira pessoa dessa maneira e aí ler todos e tentar ver o que tem em comum e usar como modelo. Para mim é mais saudável não pensar a referência como modelo e foi muito difícil abordar desse jeito que você está falando. Tá, qual é a sabinice que tem nisso, por um lado, né? Qual é a autoria sabiniana que tem nisso? E, por outro lado, o que essa obra precisa? Gente, quando eu descobri isso, quando eu olhei para trás, falei, gente, cada obra precisa de uma coisa, ou cada obra é uma coisa diferente. Gente, assim, é um negócio que tem, sei lá, uns 3, 4 anos no máximo, sabe? E tem uma coisa De pensar. da nossa Fala. cultura, né? Que eu estou pensando aqui, que faz parte. Eu estava assistindo a mesa da Casa Fantástica, que teve online agora, sobre Ah, literatura periférica, e pensando nessas muitas vozes que estão aparecendo agora e sendo validadas, né? A editora Nua, que você formulou e leva brilhantemente, aí é um exemplo disso, de como a gente está saindo dessa coisa do cânone, né? Que isso é escrever, isso é uma coisa, né? Isso tem que ser validado, isso aqui é o modelo. E conforme várias vozes, vários estilos e várias estruturas e a diversidade vai sendo validada, eu acho que quanto mais isso vai acontecendo, vai ficando mais fácil também que cada um valide a própria voz como é, né? sim, Então tem uma coisa aí de uma abertura cultural para isso, que é a questão da representatividade, tudo isso que a gente, né, ainda bem as redes sociais trouxeram, um lado bom, né, da troca. Tem o lado da dispersão, mas tem esse lado da troca aí que é maravilhoso, e de possibilitar que muitas vozes apareçam em muitos estilos e muitas estruturas, enfim, muitas histórias diferentes. Então acho que vai ficando mais fácil da gente se validar também, né, ou sim. outras pessoas se validarem, que jamais se validariam, podia passar a vida simplesmente na fila do pão mesmo, né? Só que nunca se validando, se permitindo entrar enquanto não tiver determinadas características que muitas vezes você nunca vai ter, porque também não tem a ver com você, né? Que eu não estou nem falando só de questões sociais, aí estou falando de estilo, estou falando de, né, quais são os lugares que são os clubinhos fechados, né, que precisam ser movimentados. Então, Mercúrio aí no sentido até de gerar movimento, né, tirar a estagnação, tirar o mofo. Eu acho que essa diversidade, essa comunicação que acontece é maravilhosa para isso. Mexe em todo mundo, né? Quem está ali parado, estagnado ali num cânone, chega uma hora que precisa se mexer. Quem nunca tinha espaço acaba também achando um espaço. Então, aí a gente tem que caminhar para um final já, né? O papo tá bom, mas É, uma hora precisa é, acabar. Trazendo esse positivo, eu acho, sabe? Desse momento que a gente está vivendo, que é a própria diversidade, né?
E aí Eu a estava lendo, troca... eu estava lendo um texto ontem falando sobre desejo e diversidade. E é um texto espiritual, mas assim, se não quiser encarar como espiritual, acho que serve como metáfora, pelo menos, que é tipo, você faz parte de um espírito maior e desceu nesse planeta para lidar com diferenças, porque vendo as diferenças, você tem possibilidade de criar cada vez um novo desejo, ou cada vez um novo sonho, né? Você vai criando novos desejos e novos sonhos. Se não tivesse diferença, você não teria sonhos, você não teria desejos. E você veio aqui para ser feliz e tentar concretizar os seus sonhos e os seus desejos. Isso não é possível fora da diferença. Então, apesar de ser um texto espiritual, eu acho que super serve, mesmo num âmbito menor, assim, para o trabalho do escritor, né? A gente precisa de diferença para criar e, por muito tempo, a criação não era uma coisa autoral, né? Era uma coisa de cumprir certas tabelas, assim, Uhum. né? E digo por muito tempo, assim, principalmente século XX, veio com a industrialização, né? Século XIX, XX, e as coisas começam a cair em caixinhas. Então, esse momento que você está falando de diferenciação, nossa, a diferenciação é um lugar onde a gente vai querer fazer alguma coisa, porque senão é É. marasmo, né? Não tem nem como ter uma voz de autor, né? Então é isso. A gente vai. Vamos encerrar por aqui, então, com esse momento. Vamos. Vamos. Olha, já tá ficando escuro É, a aqui gente tá... desse lado. Olha, gente, toda uma questão de direção de fotografia que a gente criou aqui para dar a passagem do Foi tempo tudo planejado. a la Hitchcock. Tá que não. Se você chegou Isso. até aqui, é porque você realmente gostou dessa conversa. Então, se você ainda não curtiu ali, bota o ok, compartilha. Estamos por aqui até onde a gente sentir vontade, né? De ter essas É isso. conversas maravilhosas. E é isso. No próximo encontro, a gente vai continuar falando do Dragão de Mercúrio, só que aí falando de narrativa, de personagem, a gente vai agora para narrativas que estão relacionadas com esse dragão. Então, a gente vai falar de bastante história, de personagem, de características, vai ser bem gostoso também. Tá? Então, se É você isso. curtiu Mercúrio, continuaremos com ele até o próximo encontro. E é isso. Beijo, Sabine. Sempre um prazer essa conversa. Até a próxima. Beijo. Tchau.